Arteiras e arteiros, Prica aqui com frio, mas não deixando de trazer essa aula incrível para vocês de estudo. Me pediram lá no meu Instagram para eu trazer esse estudo aqui de observação, de pôr reflexo, luz, sombra, efeito 3D. E eu trouxe essa aula completinha para vocês aqui, dessa pintura aqui que eu fiz, dessas gemas de vidro. Então, não esquece então de apoiar já o vídeo, deixando seu like, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber aviso. Toda segunda temos aula nova por aqui, mas durante a semana também temos vídeos curtinhos, então ativa o sininho. Outra coisa importante, essa aula aqui é um estudo que eu fiz da gema, mas você pode adaptar aí com essa aula, você vai entender como que funciona o estudo de observação, tá? Dito isso, não temos risco, mas temos essa aula incrível, então bora pro vídeo. Nessa aula aqui, a gente vai trabalhar muito a observação, tá? Eu deixei nesse ângulo para vocês, porque eu também preciso estar bem olhando lá cada detalhe. Eu vou explicar para vocês passo a passo de como que eu faço, tá? Eu vou deixar aqui todas posicionadas, a gente começa fazendo a mais escura, tá? Só que pra vocês aí, vai estar um pouquinho diferente do que eu tô vendo, porque o ângulo que tá a câmera tá diferente do meu ângulo da observação. Então é importante vocês se atentarem a isso, tá? Vai parecer que tá diferente pra vocês, mas é porque eu estou olhando de um outro ângulo. Estou olhando reto e vocês estão olhando de lado, tá? Então muda a luz, tá? Essa aqui, principalmente pra mim, tá bem mais clara, porque eu tô olhando de frente pra vocês, se vocês estão olhando de lado, tá? Depois a gente vai poder fazer as comparações quando eu mudar a posição, tá bom? Bom, primeira coisa que eu tenho que observar é que aqui dentro, da onde é mais claro, eu enxergo um pouco de siena natural, um pouco de tijolo, tá? E depois tem marrom e um marrom mais escuro, que é o rústico, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar aonde eu vou pintar, tá? Fazer um círculo, tá bom? E posso estar fazendo com a caneta fantasma, que é melhor. E o que é caneta fantasma? É uma caneta que apaga com o calor, né? Do ferro ou do soprador, tá? Então, eu vou desenhar aqui com essa distância. Tá? E aí, eu vou começar a trabalhar a cor, sempre observando o meu objeto, tá? Aqui a gente vai trabalhar o estudo de observação, tá? Eu vou começar com o siena, tá? Mas isso aí você vai observar o que você vai estar pintando aí. Isso aqui se chamam gemas de vidro, para quem quiser fazer igual o mesmo estudo, tá? Para quem quiser comprar, vou ver se eu consigo deixar o link aí no vídeo, tá bom? Ó, então eu vou trabalhar aqui, aonde eu tô observando que ela está. Eu vou até passar um pouquinho para baixo, por quê? Fica mais fácil para eu passar a outra cor escura depois por cima, tá? Aí, aqui eu tô usando o pincel C523, número 4. Eu vou trabalhar com pincéis menores nesse aqui, tá, gente? Ó. Fiz aqui. Eu vou entrar agora um pouco com o tijolo, porque eu ainda tô enxergando um pouco dessa cor tijolo, tá? Bem aqui nesse local que eu enxergo, que tem um pouco do tijolo, então eu mesclo ele aqui, ó, com o meu siena, tá? Vou mesclando um pouco aqui. E logo mais acima eu já vou entrar com o marrom, tá? Eu venho com o marrom, porém depois ali eu consigo, não sei se vocês vão chegar, mas na onde eu tô chegando tem um pouco de siena bem aqui na borda, antes de alcançar, antes de chegar lá no marrom. Depois eu vou tentar deixar um zoom, eu fotografo e deixo um zoom pra vocês, em algum lugar aí pra vocês verem aonde tá? Mas é bem aqui que eu consigo enxergar, por isso que é observação, tá? Quanto mais você pinta, melhor você fica, principalmente enxergando esses detalhes, tá? Ó, eu então venho com um pouco de marrom, eu vou mesclar ele aqui. Agora eu vou trocar de pincel, eu preciso de um menor, pra não correr risco de estragar o formato, tá? Então, eu vou pegar esse pincel menorzinho, vou mesclar o meu marrom aqui. Vou deixar uma bordinha ali onde eu falei que tem o siena, tá? E vou mesclando aqui com cuidado, preenchendo. Sempre de olho no meu objeto, tá? O olho tem que estar ali toda hora nele. Vou pegar o siena e vou trabalhar ali onde eu consegui enxergar um pouco do siena, tá? Onde ele tá mais claro ali. Bom, agora eu enxergo aqui embaixo, que também tem marrom. Então, vou pegar meu marrom, vou trabalhar ele aqui embaixo, mesclando, olhando sempre que tem uns detalhes ali, ó. Não é inteiro, ele tá meio que um reflexo ali, tem um risquinho. Então, eu tô, assim, de olho na minha referência, tá? Não pode deixar de observar o seu objeto, tá? Que você tá estudando. Então, vou olhando e vou trabalhando ele sempre com o meu olhar aqui olhar de águia, né, gente? Tem que estar treinando sempre
Por isso que é importante sempre estar estudando, que você vai melhorando esse seu olhar na sua observação, conforme você vai praticando, tá? Então eu fiz, agora eu vou trabalhar a iluminação também, que tô enxergando ali, né? Tem pontos de luz, né? Esse tá bem fácil, porque a gente consegue ver onde tá bem essas luzes, né? Então eu tenho uma bem forte aqui, né, ó. Uma bem forte aqui. Eu tô usando o pincelzinho agora C508, número 00. Ó, eu tenho uma iluminação bem forte aqui. Depois ela tem um detalhe aqui dela, como se fosse um reflexo da minha própria luz que tá aqui em cima. Eu tenho que ficar atenta a esses detalhes, tá? Tem um risquinho aqui, ó. Outro aqui embaixo, com um pontinho do lado, né? E eu vou trabalhando, sempre olhando esses detalhes, tá? Então, ó, aqui eu também tenho mais um pouquinho de luz aqui nesse cantinho, que é um pouco mais claro, o siena com branco, um pouquinho mais claro aqui, ó, nessa parte. E aí eu vou observando e trabalhando esses pontos aqui. Agora, eu vou pegar pra fazer com o rústico, que é um pouquinho mais escuro. Tem pontos aqui de rústico, tá? Aqui embaixo, ó, também tem um detalhe com o siena aqui, ó, bem no canto aqui, na borda de baixo, ó. Mas aí, eu vou colocar o rústico vai dar um pouco mais de volume também agora. Vou pegar o rústico pra trabalhar agora mais detalhes aqui na minha bolinha, tá? Vou pegar pra poder escurecer onde tá mais escuro, tá? Então, eu vou observando onde tá essas partes mais escuras, tiro o excesso. Lembrando que essas são as cores do meu objeto. E como que eu vou saber? É observação, tá, gente? Você vai selecionar as cores baseadas com o que você tá pintando. Aqui eu fui olhando a gema e vendo quais eram as cores que eu enxergava nela. E fui colocando as minhas tintas próximas da gema e fazendo essa comparação, tá? É só assim que a gente consegue ir fazendo comparação e observando no seu objeto quais as coisas que você tem que são parecidas, tá? E aí, assim que você vai aprendendo a escolher cor, tá? Não tem como você chegar nessa habilidade sem você treinar, tá? Porque não é sempre que você vai ter, eu quero um guia de cor. Não tem, gente. Eu tô aqui pintando com vocês, estudando junto, né? Vocês estão vendo aqui eu mexendo, acertando, com vocês aqui, na gravação, sem edição, tá? Então, nem vou cortar, né? Eu vou deixar aqui para vocês verem, ó, o meu estudo, eu vou acertando, onde eu vejo que tá para melhorar, onde eu esqueci de pôr, ó. Então, eu vou colocando aqui, ajustando, né, a tinta, né? E eu vou olhando, né, e fazendo os ajustes aqui que eu tô enxergando, que eu preciso mexer. Ó, aqui embaixo, agora eu vi, aqui embaixo do meu reflexo é um pouquinho mais escuro. Aí eu tenho que vir e trabalhar esse reflexo mais escuro. Então, aqui eu enxergo também, que é um pouquinho mais escuro na frente da pedrinha, né? E aí, é tudo observação. E depois a gente vai trabalhar a sombra, que faz a projeção, que dá a impressão, né, que tá 3D, tá? Pra vocês aí, como eu disse, o ângulo que eu tô enxergando é outro, tá? Depois eu vou ver se eu consigo colocar pra vocês. Vocês estão enxergando que ela é mais escura. Pra mim, onde eu tô enxergando, a luz tá pegando nela, ela tá mais clara, tá? Então, vai dar diferença aí pra vocês, tá? Mas é porque eu estou vendo ela de outro ângulo. Depois eu mudo pra vocês verem da onde eu tava observando, tá? Então, é questão se você for fotografar, tem que fotografar no ângulo que você vai pintar. Como eu tô olhando ela aqui de frente, né? Pra mim, ela tá mais clarinha. Pra vocês aí, tá inclinado, vocês estão vendo aqui mais escuro, né? O meu não tá tão escuro assim, não, tá? Eu enxergo ainda a luminosidade aqui do meio dela, tá? Por isso que a minha tá dessa cor. Aí eu venho aqui e trabalho a sombra, pra ver como que tá. Se eu preciso ajustar mais alguma coisa, tá? Então, a sombra eu sempre gosto de trabalhar o cinza, tá? Essa cor aqui, tá? Aí, se precisar, eu uso um pouquinho de preto. Mas, geralmente, eu gosto de usar ela primeiro, depois eu vejo se eu preciso trabalhar o preto. É pouquinha tinta no pincel. A minha sombra, ela tá aqui, ó, arredondada aqui na frente. Então, com bastante cuidado, eu venho e projeto essa minha sombrinha aqui nela, tá? Ó, eu venho com bastante calma, pra não ficar muito marcado. Aí eu venho. Ó, tá?
do ângulo que eu tô fazendo, eu ainda preciso acertar um pouquinho as laterais, tá? Um pouco das laterais para ficar melhor. Aqui no cantinho. Tá? Aqui. E aí eu vou olhando aqui, gente, observando onde eu preciso ir mexendo, tá? O branco eu acho que eu vou precisar dar uma mexidinha. Sempre observando. Aqui eu vou colocar um pouquinho de siena também. Ó, eu vou mudar o ângulo para vocês verem como que eu tô enxergando. Ó, esse é o ângulo que eu tô enxergando, tá, gente? O que vocês estavam de um ângulo ali, tá vendo como ela tá mais clara? Isso porque vocês estão mais inclinados. Eu estou pintando olhando mais do lado mais para cima. Tá vendo como é importante o lado que você tá observando? Porque se você muda a posição que você tá, já você vai falar, ah, tá errado. Mas é o ângulo, tá? Que você tá enxergando, ó. Eu peguei um pouquinho de preto, bem pouquinho, vai escurecer só um pouquinho aqui embaixo. E tem que ser com bastante cuidado. Ó, tá vendo? Aí ela dá uma saltadinha, tá? Olha aí, tá? Aqui a gente tem a nossa primeira. Eu ainda preciso depois ajustar algumas coisinhas nela. Dessa toca eu tenho que esperar secar. Mas viram como que é essa parte de observar cada detalhe, tá? É sempre observação. A gente vai fazer mais umas duas aqui com vocês aqui, ó, para vocês verem. E vocês vão pegando a técnica de, né, tá sempre, ó, olhando lá direitinho. Então, é importante também você ficar atento na posição que você está observando para você não achar que você errou, né? Porque eu mostrei para vocês de lado, para vocês estava diferente. Agora eu estou mostrando do jeito que eu estou olhando de frente, como ela estava mais clara mesmo, né? Então é importante todos esses detalhes para você conseguir fazer uma pintura desse jeito, né? Com o objeto na sua frente, é importante o ângulo, né? Se você for pintar fora de casa, o sol vai mudar a posição, né? A sombra, né? Porque o sol vai mudando, a sombra vai mudando também. Teve um dia que eu pintei lá fora de casa, e aí toda hora eu tinha que ajustar a bendita da sombra da pimenta, né? Então aqui, eu tô no meu ateliê, a luz está parada, então a minha luz, ela não vai mudar, e a sombra também não. Só muda se eu pegar e pintar ela de outro ângulo. Aqui eu tô enxergando ela do ângulo e eu não posso mudar essa posição, porque se eu mudar, também vai mudar a minha percepção de onde está a luz e a sombra, né? Vai ficar mais inclinada para um lado. Então, é importante também você manter a posição que você começou até o final, tá? Agora eu vou para verde, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu escolhi a cor. Eu coloquei aqui para observar, porém, eu tô enxergando duas cores aqui, tá? Tem essa e essa. Então, a gente tem que trabalhar e mesclar, tá? Depois, eu enxergo, se você colocar aqui do lado, ó, tá vendo? Essa cor aqui. Mas eu também enxergo um ponto mais escuro dela lá em cima, mesclando um pouco, tá? Então, você colocar tinta do lado do objeto e ir observando onde você consegue enxergar, mas aí tem horas que você vai ter que ver que vai ter que outra cor também. Então, tudo estudo, tá? É importante fazer esse estudo porque você vai melhorar o seu jeito de olhar e escolher as cores, tá? E aí, isso ajuda muito para quem está querendo aprender realismo, tá? É um estudo bem, não diria básico, porque também tem o seu grau de complexidade, né? Mas é importante estar fazendo, tá? Faça porque vai te ajudar. Então, eu vou começar primeiro com esta cor, né? Que no meu caso, é o verde bebê, né? Mas lembrando que aqui as cores não são para você anotar, a não ser que você use a mesma cor de pedrinha, né? Mas faça o estudo aí com um objeto que você tem, tá? Ó, aqui eu vou mesclando essas duas cores para chegar ali, ó, tá vendo? Tô observando, o meu objeto tá aqui na minha frente, eu tô observando para alcançar o tom que tá lá, tá? Então é importante você tá de olho aí no seu objeto também, tá? No que você tá pintando. Então eu tô ali, ó, observando, eu tô fazendo a parte de baixo igual a outra, porque eu gosto de deixar feito para que depois eu escureça, tá? Agora eu vou pegar, no meu caso aqui eu escolhi o verde seco, né, para chegar naquele tom. Aí, opa!
tá bem grossinho. Eu vou pôr num godê aqui. Eu vou tentar pegar da tampa, tá muito grosso. Ó, então aqui eu vou mesclar essa cor. Bastante cuidado aqui, porque para não deformar a minha gema. Tá, aí eu olhei ali, tá? Vou fazer a parte de baixo, vou pegar um pincelzinho menor. Eu gosto do C522, número 0, que ele é ótimo, tá? Para fazer coisas menores. Aí aqui eu vou observando do ângulo que eu estou, né? Se vocês estiverem escutando alguns barulhinhos, são os meus bichinhos, gente. Às vezes sai, né? Mesmo com o microfone, pode ser que saia, porque eles estão barulhentos hoje. São bem barulhentinhos, ó. Então aqui eu vou fazer aqui embaixo, parte, deixando uma bordinha mais clara aqui, que eu tô enxergando ela. Então aqui sempre eu de olho ali no meu objeto, observando onde eu enxergo esses detalhes, né? Então aqui é importante tá com o olho focado no meu objeto aqui que eu tô pintando, tá? E eu só comecei a melhorar essa parte de escolher as cores, gente, porque eu sempre pintei muito cedo, desde pequena, pintava tela. E aí, eu misturava muito as minhas cores, porque eu não era sempre que dava para comprar todas as cores de tinta. A tinta óleo era caro, e aí minha mãe pagava aula para mim. Então, eu aprendi com o professor a misturar cores, chegar nos tons desde muito cedo. Então, ficou um negócio muito automático. Eu bato o olho e vejo, tá, as cores, e vou misturando. É muito... Para mim fica muito natural, sabe? Mas é porque eu estudo bastante. Então, você vai melhorar conforme você vai estudar, tá? Eu tô enxergando alguns risquinhos ali de iluminação, só que eles não são todos em branco, né? Então, eu vou pegar essa cor aqui, o verde bebê, eu vou pôr na minha godê e vou pôr um pouquinho de branco, assim, só um tiquinho para ele ficar um pouco mais claro, para eu tentar chegar nesse tipo de detalhe que tá por dentro da gema, por dentro, assim, mas ela não é... É uns risquinhos ali, sabe? Não sei explicar, é um reflexo, tá? Que eu tô enxergando, que eu não sei se vocês vão enxergar aí, tá? Mas eu tô enxergando e em volta dele, para ele destacar, eu tenho que pôr um pouquinho do meu verde seco. Senão ele não destaca. Pouca coisa. Esse detalhe, aí eu venho com o branco, onde tá mais iluminado. É um risquinho bem aqui, igual o outro, né? Porque a luz tá naquele lugar ali, né? Então, a minha luz, ela não tá se mexendo, como eu falei pra vocês. A minha lâmpada, ela tá bem aqui, logo acima. Então, a minha luz, ela não tá movimentando. Então, ela é igual nos pontos onde ela tá, nessa pedrinha, na outra também. Então, ela tem a iluminação igual, tá? Igual por conta da onde que tá a minha luz. Ela não tá se movimentando, tá? Se você for fazer fora de casa, é complicado, porque aí você vai ter que fotografar para você seguir pela foto, tá? Porque fora de casa acontece isso. O sol vai mudando e a sombra e a luz vão mudando, tá? E aí pode correr de você achar que você tá errando e não. Só mudou a posição mesmo. Peguei um pouco de um verde mais escuro para eu escurecer aqui a borda, tá? Eu tenho que escurecer onde eu enxergo que é mais escuro a borda. Tem mais sombra na minha pedrinha, que é a borda. Olha lá, tá? E um pouquinho aqui embaixo, tem um pontinho aqui mais, um pouco mais escuro, da onde eu tô enxergando. Para vocês aí, tá mais inclinado o celular, então ele tá bem escurão para vocês, ó, tá vendo? Mas na onde eu tô pintando não tá tão escuro, tá vendo que engraçado que é isso? Então, cada um vai ter uma percepção, ah, a Pri não tá fazendo igual, mas é que eu estou enxergando um pouco mais atrás de vocês. O celular tá gravando mais à frente e eu tô mais atrás. Então, da onde eu tô vendo, a minha pedrinha tá mais clarinha. É engraçado, né? Mas é muito importante prestar atenção a isso também. Eu não posso estar pintando baseada no que vocês estão vendo. Eu tenho que estar olhando aqui, no meu aqui, né? Na posição onde eu tô. Se eu pegar e ficar olhando pelo celular e esquecer de, né? E acabar pintando olhando pelo celular, vai dar diferença. Ó, vou pegar o cinza e vou fazer a sombra. A sombra é sempre de levinho, tá? Muito levinho, senão você acaba carregando, tá? Então tem que tomar cuidado com isso.
tá? Então, eu venho, trabalho de leve meu pincel, e a tinta é bem pouca, tá? Se você quer fazer esse efeito 3D, pouca tinta no pincel, tá? Pouquinha. E toma cuidado com o peso da mão, tá? Não pesa a sua mão não, tá bom? Aqui tinha uma parte mais clarinha, igual eu deixei aqui, tá vendo? Um pouquinho. Lá, tá vendo que tem uma claridade? Aqui eu esqueci de deixar essa claridade, tá? Mas aqui eu já vou deixar, ó, tá vendo? Lá em cima, se você observar, tem uma claridade branquinha antes da sombra, que é o reflexo da gema na mesa, no caso no meu pano, né? Então, eu tenho que deixar, tá? Essa bordinha, tá bom? No outro eu não deixei, o outro já ficou assim, tá? Depois, se der, eu dou uma consertada, com um pouco de branco às vezes dá, tá? Mas olha que legal que ficou a segunda gema, tá? Na observação que eu fiz, as cores, né? Agora a gente vai fazer azul. A azul, eu enxerguei esse azul mais clarinho aqui, depois eu enxerguei um pouco do celeste lá no canto, vocês estão vendo? No cantinho, celeste. E depois eu enxerguei o escuro, que é o petróleo, mas eu vou tomar cuidado com ele, eu vou misturar ele no celeste, porque essa cor é muito forte, tá? Vamos então fazer o estudo dessa pedrinha azul. Eu começo do mesmo jeito que a outra, nessa parte de baixo. Deixa eu só ver se eu lavei direito o meu pincel para ele não sair com cor, né, do verde ali, né? Então, eu começo da mesma forma, tá? Observando no ângulo que eu estou, né? A parte do azul, mais claro aqui. Ai, gente, eu acordei com pigarro. No momento que eu estou gravando, essa aula vai entrar no mês de agosto para vocês no meu canal. Mas hoje aqui, muito frio. Agora eu vou pegar o azul celeste. Vou trabalhar ele lá naquela área que eu tô enxergando, ele mais clarinho ali. Mesclo ela. Vou subir um pouco aqui pra cima também com ela, ó. Pra depois eu mesclar com um mais escuro, ó. Aqui um pouco aqui embaixo também. E aí, eu vou pegar e vou misturar o celeste com o azul petróleo. Ele é muito forte, tá? Então, por isso que eu resolvi misturar. Pra chegar no tom mais parecido ali com aquela parte. Vou trabalhar com um pincelzinho menor. Tá vendo, ó? Cheguei certinho na cor, ó. Mesclo. E venho trabalhando aqui a borda. E vou mesclar aqui, ó. Com o azul celeste, que tava embaixo, né? Ó. Então, aqui. Mano, cuidado aqui com essa bordinha aqui que eu dei uma entortadinha, ó. Vou lá pra baixo também agora. Sombrear aqui embaixo. Prestando atenção no ângulo que eu tô pintando, tá? Vai dar diferença pra vocês aí sim. Mas pra vocês tá mais escuro porque vocês estão logo mais à frente e mais deitado o celular, tá? Interessante essa visão, né? Mas depois eu vou fotografar pra vocês compararem. Então, aqui eu fiz a parte que eu tô olhando. Vou trabalhar agora um pouco de claridade, que eu achei que eu escureci um pouquinho demais ali no meio, tá? Essa área aqui eu tô achando que eu escureci demais, então vou clareá-la. Porque eu fiquei olhando mais no celular, tá? Então, acabou que eu mexi um pouco mais do que precisava. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tô vendo uma iluminação, deixa eu pegar branco, só que ela é uma iluminação que não é tão forte igual aquela que tá igual nos outros, né? É uma iluminação aqui. Eu vou fazer ela aqui com cuidado. Olhando lá sempre. Sempre olhando o meu objeto, tá? Vou pegar agora o branco, para eu já colocar, para ver se eu preciso ajustar mais algumas coisinhas. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai colocando os detalhes, e aí a gente consegue perceber melhor o que precisa ser ajustado, tá?
conforme a gente vai fazendo e vai colocando os detalhes que estavam, né, faltando. Vem aqui, coloca essa... Nesse ângulo, diferente dos outros, aqui tá um pouco mais clara essa a parte do risquinho embaixo, tá? Engraçado, mas ele tá um pouco mais clarinho do que os outros. E aqui eu vou prestando atenção nos meus detalhes. Vou colocando todos que eu vou enxergando. E sempre lá, ó. Olho lá, olho cá. Não pode bobear. E você tem que fazer isso aqui num dia bem calmo, que você não tenha ninguém se estressando você, sem pressa. Você vai pegar, sei lá, uma moeda, uma pedrinha aí transparente que você tem aí, ó. Coloca ela em cima do pano. Ou você faz dessa forma que eu tô fazendo, ou você faz fotografando, tá? Mas aí você tem que estar com o olho no celular toda hora. Você tem que estar com a foto ali bem do seu lado, tá? Lembrando que foto altera a cor, tá? Assim como a própria gravação aqui altera a cor, né? Então, ó, é importante você saber desses detalhes para você não achar depois que, não tá igual. Mas é que a foto altera também, viu? Altera bastante as cores, tá? Então, se você for fazer o estudo, pega o objeto assim na hora ali para você estudar, que eu acho que vai ser melhor, no caso, para você ir separando as cores e depois não achar que você tá alterando demais, entendeu? Aqui, ó. E aí agora eu vou pôr a sombra. Novamente pego o cinza, pouca tinta. Deixo até uma bordinha, lembra que eu falei? Que tem uma pequena iluminação ali na volta? Então, ó, deixa essa bordinha. Trabalha aqui a sombra, leve. E pouca tinta no pincel. Que aí a gente tem aqui as nossas gemas pintadas. Ó, gostaram desse estudo? Quero saber, comenta aí que eu quero saber. Para quem quiser usar as mesmas gemas, eu vou tentar deixar o link aí no vídeo, tá? Para você poder também fazer o estudo já com elas, assim, desse jeito que eu mostrei. Não esqueçam que cor é observação, tá, gente? É comparação. Chegar, olhar aqui as cores, ó, colocar do lado do objeto, ou do lado da foto, se você for pintar na foto, tá? É tudo observação, tá? É importante vocês treinar esse olhar de vocês, tá? Que vocês vão ficando afiados conforme vocês mais treinam, tá? Não esqueçam de apoiar esse vídeo deixando like, tá, gente? Deixem like no vídeo, comentem, tá? Vou mostrar de novo aqui pra vocês o ângulo que eu estava olhando, tá? Tá mais assim, eu acho, tá, gente? Que eu tava... Não, acho que pra vocês vai ser difícil aí, porque eu vou tentar fotografar do ângulo que eu estava vendo, mas, ó, olha que legal, de longe, né? Fica bem parecendo de verdade, né? Então, gente, não esqueçam de deixar like no vídeo, se inscrever, ativar o sininho para receber aviso de toda vez que eu postar uma aula para vocês, se vocês receberem, porque se vocês não ativarem o sininho, vocês não recebem. Apoiem, se puder, deixando hype aí no vídeo, tá? Se parecer para vocês hypar, hypem, tá? E comentem aí, deixem sugestões de outros estudos que vocês querem ver, né? Que vocês querem aprender, tá? Se for possível, né? Eu trago para vocês, tá? Obrigada por terem ficado comigo até agora e a gente se vê no próximo vídeo.